Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, continuando nossa exposição semanal sobre pensamentos e análises de obras filosóficas, inclusive as nossas, né? Nós estamos vendo um apanhado das obras que nós publicamos, fazendo uma espécie de resumo, e esse ano vamos querer publicar a terceira, e é o fechamento de um ciclo, que não começou com a intenção com um ciclo, começou com a primeira obra, nós vimos até o vídeo passado, e no fim da primeira obra, na época, o que nos chamou a atenção para uma próxima foi a colocação de Teilhard de Chardin na obra Fenômeno Humano, que ele não queria ser metafísico. E teria suas razões, nós explicamos, né? Mas nós queríamos fazer... a proposta daquela obra era arqueológica, né? Então nós queríamos saber por conta de que Chardin não queria ser metafísico. E nós vamos lembrar, então, a ciência não gosta muito da metafísica, né? O pensamento científico e o filosófico também atual, principalmente dos filósofos analíticos, né? Os materialistas, então, não gostam de metafísica, porque são materialistas, não acreditam. Metafísica analisam coisas, vamos dizer assim, do espírito. E o que iniciou mais uma crítica muito profunda à metafísica foi Kant. Então nós vimos rememorar Kant. E nas nossas análises, nós falamos até o problema da descontinuidade, da contradição. Nós analisamos Hegel também, né? E nós vimos a contradição de Hegel, porque Hegel ele tem uma proposta metafísica não declarada, né, de recuperar a metafísica, mas superar o dualismo de Kant, né, e o pensamento unilateral de Kant. Hegel volta a levantar temas metafísicos, né? Inclusive o título da obra, Fenomenologia do Espírito, apesar de o espírito ali estar mais ligado à questão da consciência, mas tem algo a ver, né? Mas a palavra espírito remete à metafísica. Espírito em alemão também quer dizer pensamento. Em algumas tradições fala a fenomenologia do pensamento, da mente, né? Mas há uma coisa que está ligada na outra. E agora Hegel, dentro daquelas contradições, né? Ele fala de Deus, o absoluto e tudo, e abarca pouco o problema ético, é um problema da obra dele. Ele levanta questões interessantes, mas não aprofunda o problema ético. E depois nós vimos também Hegel tem anacronias no seu pensamento político, tanto político, de questão de política interna, quanto de questões de política externa. Na política externa, ele visualiza que o princípio da política externa é a guerra. Uma visão na fenomenologia tem uma visão da guerra por conta das divergências dos Estados-nações, né? E a sua soberania, um problema da soberania dos Estados leva à guerra, né? Na fenomenologia ainda fala uma questão de balançar os seios das nações para elas não ficarem acomodadas, né? Gerar, vamos dizer assim, uma defesa da nação, né? Então, para isso, se levantam os governos, levantariam guerras. Aí
entraria o direito internacional. Apesar de em si tem algum fundamento, né, mas esse não é o princípio. Pode ser um princípio para se preocupar com o direito internacional. Mas não é o princípio do direito internacional. O princípio do direito internacional é o princípio da paz. E nesse ponto, Kant está certo quando ele estabelece que o princípio do direito internacional é a paz. Mas nós não fizemos por conta disso. Isso nos veio na época que nós publicamos, estávamos discutindo o problema da guerra, apesar que era uma visualização, era uma coisa muito longe. A gente estava chamando a atenção e por conta mais dos problemas éticos mesmo, né? E voltamos a Kant, porque Kant foi mais consequente de ter uma obra toda dedicada à ética, né? E à crítica da razão prática. Então voltamos a Kant. Hegel fala da ética, fala na filosofia do direito, na enciclopédia, mas ele não dedica uma obra para a ética. E o pensamento de Hegel, ele joga realmente com a contradição, isso é inerente a ele. Se pegar essa questão isolada, o princípio do direito internacional é a guerra, fica uma coisa meio esquisita. O marxismo pegou uma outra análise por conta do capitalismo na questão interna, né? Da acumulação de capital a partir da exploração e da força de trabalho, né? E essa contradição levaria também a guerras. Mas a bandeira histórica do marxismo, não sei Marx em si como que falava, né? Mas historicamente os partidos marxistas, na Segunda Guerra Mundial, então ficou muito claro, são todos propagadores da paz. E essa questão da paz universal é, de novo, uma questão metafísica. Por conta que Hegel ele está errado de falar que o princípio do direito internacional é a guerra, mas o desenvolvimento individual realmente, se carregar de uma visão unilateral, que ele critica essa visão da formação individual unilateral e não visualizar o outro, né? Gera conflitos. Isso, então, realmente não é como princípio, mas é uma constatação histórica. Agora, o fundamento maior é um fundamento metafísico. A paz entre as nações, um reino de paz, né? É um fundamento sempre evocado, principalmente na religião cristã, na judaica também, né? Tem alguns salmos que falam dessa questão da paz entre as nações, tudo. Mas Israel em si, como nação, era uma nação guerreira. O Senhor Deus dele é o Deus dos exércitos. Cristo mudou isso. Tem alguma coisa que Cristo fala, quando ele fala lá, que não pensa que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a guerra. Muita gente traduz guerra, mas traduz também divisão, né? E o filho vai ficar contra pai, e tem uma passagem da Bíblia disso, mas pode ser por conta realmente de algum resquício da visão judaica, né, que eles colocaram de Cristo. Mas a mensagem principal que ele distingue o cristianismo foi a mensagem de paz, inclusive amar os inimigos, né? Não é difícil falar guerra, que quando Jesus Cristo fala, se o inimigo te pedir a capa, dá também a túnica. A capa ou
o paletó, hoje em dia, né, no frio, você está de paletó, o inimigo pega o paletó, o inimigo, não só um amigo. Um amigo ainda mais, né? Mas ele fala, se o inimigo te pediu a capa ou o paletó, dá-lhe também a túnica, dá também a camisa para ele, né? Então, essa mensagem de Cristo é totalmente uma mensagem contra a guerra. E talvez ele fala no outro tipo, ele fala tipo de um comodismo pecaminoso de não fazer o bem, né? A pessoa tem de praticar obras de bem. Não só ficar igual os fariseus, não, já estou cumprindo a lei, tudo, eu estou salvo e vamos lá. Mas não é só isso, você tem de demonstrar no dia a dia essa prática. Os fariseus faziam isso e perseguiam órfãos, viúvas, né, os estrangeiros. E Cristo veio falar que não. Nesse sentido é que ele fala que ele não veio trazer a paz, ele veio tirar a pessoa do comodismo. Algumas outras Bíblias ele vem trazer a espada, outras ainda falam vem trazer a guerra. Mas esse pensamento é um pensamento, se for realmente para ser consequente em determinadas situações, você tende a ter uma fundamentação metafísica. A pessoa faz isso por conta de quê? Por conta que o futuro é um futuro de paz. Até hoje muita gente não acha. Existem os céticos de tudo hoje em dia, né? E que nós já vimos que vem gerando isso. Os céticos do clima é um pouco cético com isso. Em geral também os céticos do clima mais radicais são nacionalistas e mais guerreiros na defesa de suas nações. Mas o problema todo é que nós havíamos discutindo a outra discussão nossa, aí já fica mais ou menos a questão lógica, a Hegel e Chardin como uma base maior, como se fosse, na lógica formal antiga, a premissa maior, né? E nossa obra publicada, vamos ver aqui, né? De novo. Nós temos, ela tem até um formato enciclopédico, mas é Semiologia Brasileira da Revisão do Humanismo, Semiologia Filosófica Brasileira. Ela é grande assim por conta das gravuras e gráficos, por conta da semiologia, que na filosofia sempre ressalta a semiótica. Humberto Eco começou a divulgação mais concreta disso, né? Mas Deleuze já tinha um pouco disso, quando ele era um crítico de cinema, das artes. As obras de Deleuze, quase todas, são semiológicas, principalmente na questão da literatura. Tem uma obra dele chamada A Lógica do Sentido, até que nós já tivemos, lemos. Na época, falar a verdade, até brincava, isso aqui é uma lógica sem sentido. Talvez agora faça algum sentido, que é a obra Lógica do Sentido de Hegel. Mas ele aborda um conto de fadas, né, de Alex Carrel, moderno, Alice no País das Maravilhas. Agora, uma outra obra dele, Marcela, me fugiu agora, mas é duas, é tipo Thelma e Louise. Thelma e Louise eu confundo com do filme. Ele aborda uma outra obra dele que não é infantil, é uma obra séria, são duas obras que ele enfoca. Já é uma espécie de semiologia e nós fizemos isso aqui. E a semiologia, modernamente, com a internet, então, é fundamental para se entender o mundo atual, a semiologia.
A internet é um instrumento eminentemente semiológico, que você trabalha com, não só com textos como eram os jornais, vamos dizer assim, o paralelo mais concreto, né? Tinha os jornais de televisão, né? Mas a questão da imagem em si, quando você, para dialogar na internet, na televisão, você dialogava fotografando e vendo. Agora na internet você dialoga com imagem direta em jogar textos, né? E você avançou que pulverizou a feitura dos textos para o grande público. Isso foi bom, mas o desenvolvimento tecnológico é tão grande que a tecnologia consegue fazer uma realidade virtual paralela. Hoje nós já temos até o chamado metaverso, que é isso, você dialogar totalmente só com realidades virtuais. E se confunde uma coisa com a outra, e a partir disso ficou muito mais fácil manipular os fatos. Uma coisa que já tinha, sempre houve manipulação de fatos, tudo, mentiras, né? A mentira surgiu com o demônio, segundo até Cristo falava. Demônio é o pai da mentira. Isso está na Bíblia, né? A fake news que tem hoje em dia é uma mentira bem feita. E a tecnologia dispôs isso para qualquer um fazer. Então, essa de internet agora, ela vem transformando o homem em uma realidade virtual. Aí, um outro sentido nossa discussão de recuperar o humanismo, a ética, os padrões éticos, né, passou a ser importante por conta disso. Então, nós pegamos de Humberto Eco a semiologia, ou semiótica, como a base da nossa, a base arquitetônica, vamos dizer assim, de como se erigiu, né? O fundamento foi uma análise de Bergson e Kant. Bergson volta à metafísica, principalmente na obra Matéria e Memória. Um outro distúrbio de coisa é Matéria e Espírito. Mas memória ficou algo que ficou clássico, né? Pode-se falar matéria e espírito, é diferente de Hegel, que Hegel podia fazer a fenomenologia da memória, do pensamento, né? Mas ficou a fenomenologia do espírito. Bergson ficou matéria e memória, e poderia sim, ele fala muito dessa questão do espírito, e que é uma questão metafísica. E as disposições éticas realmente, com uma visão metafísica, elas são mais incisivas, é mais importante, realça mais, mas também mais perigosas, porque por conta da ética metafísica, principalmente católica, né, se fez grandes perturbações no mundo, vistas no obscurantismo do período medieval. A Igreja Católica utilizou mais ou menos da metafísica como a internet hoje em dia utiliza, né, como meio de simples dominação. E fez guerras, né, as chamadas cruzadas, que agora já temos um outro conflito bem clássico, né? O retorno a um conflito clássico da virada do século XIX para o século XX, que parecia que tinha acabado, esquecido, as Nações Unidas, depois de 2 grandes guerras e da tragédia que foi para a humanidade essas guerras. De novo, nós estamos à beira disso. E na época, a questão humana voltou a ser primordial. Já tinha
a Declaração dos Direitos Humanos no início da Revolução Francesa. Mas, não se tinha uma premissa disso. E com as guerras se vigorou mais essa questão dos direitos humanos. O desenvolvimento o retorno ao nacionalismo voltou a se criticar esses direitos humanos, né? Os nacionalistas neonazistas, neofascistas, eles falam que discutir direito humano é coisa de comunista, direito de minorias, tudo, né? Aí retornou velhos preconceitos em outro nível. Então achamos importante discutir isso aqui e nós vamos recuperar algumas partes para a próxima fase nossa, que seria em torno do organicismo. O título é Organicidade Pragmática, Deus e o Caos, a próxima aula que nós estamos escrevendo. Boa tarde.